hoje, que no momento que o vídeo tá saindo foi ontem. Tivemos esse pequeno update onde foram adicionadas esse novo local no lobby, onde a gente pode ver os nossos trens com mais detalhes. E foi adicionado também a refinaria de petróleo com um novo sub-boss e uma nova arma, que é o lança-chamas. Dia 1 de abril a gente vai ter o April Falls, o evento de 1º de abril, que, cara, eu tô com muita expectativa que eles vão trazer a classe de cavalo de volta. Eu sempre quis experimentar essa classe, mas infelizmente eu perdi, mano, no dia do evento, porque eu acho que só foi um dia, que era um modo lá onde você tinha que zerar ele para poder ganhar essa classe. E dia 3 a gente tem o retorno da Extravaganza, que, na minha humilde opinião, foi o evento mais lendário que esse jogo já teve, sem sombra de dúvidas. Cara, a gente não tá falando de um evento qualquer, não é à toa que eles intitularam esse evento de Páscoa novamente como Extravaganza. Esse evento, ele marcou literalmente o auge do Dead Rails em 2025. E, ao meu ver, o Dead Rails nunca mais foi o mesmo depois dele. Pra vocês terem noção, só nesse evento a gente teve uma classe nova, que foi o Lenhador de Ovos. Tivemos um modo novo, e nesse modo a gente precisava procurar os ovos de Páscoa dourados que estavam espalhados pelas estruturas do jogo, dando aí um motivo pra gente ter que explorar cada estrutura dentro desse jogo. Isso, na minha opinião, foi genial. Fora que, coletando todos os ovos, a gente completava uma conquista onde a gente conseguia muitas estrelas e bondes. Durante esse evento, se a gente ativasse o Nikola Tesla nesse modo, ao invés do Tesla aparecer no final, a gente era atacado por um coelho gigante que summonava inimigos, mano. É doideira demais. E sem falar que foi durante esse evento que eles adicionaram o portal para a gente entrar na Ilha dos Unicórnios, e também eles adicionaram o easter egg da pirâmide no deserto, que ao fazer esse easter egg a gente também ganhava muitos bondes e estrelas. Sendo bem sincero com vocês, não era nada de outro mundo ou envolvendo mecânicas mirabolantes ou complexas. Era só divertido de jogar. Depois desse evento eu sinto que todos os outros eventos passaram a se resumir a pega o trem, mata um monte de inimigo genérico do evento no caminho e depois só zera o jogo, sem ganhar nada muito recompensador. Não é algo mais criativo e divertido, sabe? É só uma coisa feita de qualquer jeito pra você ter uma experiência medíocre e chata. Não é que a Extravaganza foi perfeito, até porque não foi. Teve bug, teve muitos problemas, mas o evento foi tão bom que esses problemas poderiam ser simplesmente ignorados, mano, e continuar o evento normalmente. E como todo jogo, você sempre fica naquela expectativa do próximo evento ser melhor e mais bem feito, mais caprichoso. Só que no caso do Dead Rails, por algum motivo, isso nunca aconteceu. Todo jogo tem seu auge e queda, mas no caso do Dead Rails isso aconteceu de uma maneira muito brutal. E eu fico muito triste com isso, porque Dead Rails foi... na verdade, é um dos meus jogos favoritos aqui do Roblox, mas, enfim, vamos torcer para que esse Extravaganza desse ano seja 2 vezes melhor do que o do ano passado. Só que eu digo uma coisa para vocês, gente. Eu não sei se eu fico mais empolgado ou preocupado, cara, porque o histórico de atualizações que esse jogo tá tendo nesses últimos meses é... nossa, mano, eu não gosto nem de comentar, cara. Agora a gente pode estar andando por dentro da loja enquanto os menus estão abertos. Eu achei isso aqui legal, só que eu fiquei curioso se ficou bom pros mobiles. Porque não faz muito sentido a gente poder caminhar usando o joystick digital enquanto tem um monte de menu no meio da sua tela. Sei lá, depois vocês falem se ficou bom ou não. A atualização em si deu mais ênfase para essa nova garagem aqui dos trens. Eu achei muito bizarro o fato da gente entrar dentro da casa e ser teletransportado para essa garagem aqui que fica um pouco afastada do lobby. Tipo, não era melhor ter colocado ela do lado pra gente ir caminhando? E talvez ficaria até mais bonito no lobby em si ter a garagem do lado da muralha. Mas isso só são detalhes. De qualquer forma, ficou muito lindo aí essa estrutura. Parabéns aos devs. Por essa plaquinha a gente pode ver algumas características do trem. Muito bom, eu sentia muita falta disso aqui. Antes, ou era o wiki do jogo ou o olhômetro mesmo para ver qual trem era mais rápido, mais pesado e etc. No centro aqui da estrutura a gente tem uma pré-visualização do trem e a gente pode ver ele em tempo real, como se estivesse no jogo. Se gostou do formato, do campo de visão e essas coisas, achei muito boa essa adição. E vamos aqui uma partida, né? Porque eu quero ver essa nova estrutura e testar essa nova arma com vocês. Não tem segredo, essa estrutura se comporta como qualquer outra estrutura do jogo. Ela surge da mesma forma que a mina, o forte, a prisão, entre outras. Então, se vocês irem jogando, uma hora vocês vão encontrar ela. O sub-boss não é tão forte, então a gente não precisa se preparar tanto assim. Vou só parar aqui na primeira cidade e ir parando só quando eu precisar de carvão mesmo. Eles corrigiram o bug dos bandidos ficarem matando seus próprios cavalos, mas até agora a mina não foi arrumada, é impressionante. E eu vou aproveitar para testar a arma com ninguém
mais, ninguém menos que o Tesla. Se a arma for boa contra ele, ela é boa contra qualquer coisa no jogo. Mas, e aí, vocês jogaram o Extravagança do ano passado? E se sim, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam daquele evento. Para esse ano, eu espero que eles não utilizem o nome Extravagança apenas para gerar hype. Se isso acontecer, vai ser bem triste, porque por mais que aquele evento tenha sido muito bom ano passado, eu não quero que eles peguem literalmente a mesma coisa, porque senão eles vão estar literalmente reciclando o evento. E o que eu quero para esse ano é inovação por parte dos eventos desse jogo, sabe? Realmente, cara, esse jogo tá precisando muito de eventos bons. E chegamos na refinaria. Eu achei que ela seria bem maior. Esse novo boss ele é bem lento e dá pra matar ele facilmente de longe. O lança-chamas dá muito dano, mas aí que tá, você precisa chegar muito perto dele pra ele começar a te atacar com ele. Então nem faz muita diferença. E depois de derrotá-lo, ele dropa o lança-chamas. E bom, o lança-chama permite que a gente ataque grandes quantidades de inimigos de uma vez só, e ele tem dois tipos de dano. O dano que você dá lançando fogo no inimigo, e o dano que os inimigos recebem ao estarem pegando fogo. Você pode estar jogando fogo no inimigo e esperar que ele seja eliminado pelo próprio fogo, assim você economiza munição. E inimigos de fogo, como esses zumbis aqui, por exemplo, eles só tomam dano quando o fogo é lançado, eles não tomam o dano por estarem incendiados, o que não faz muito sentido, né? Porque eles não deveriam tomar nenhum tipo de dano de fogo, porque eles já estão pegando fogo. Essa casa parece ser muito grande, mas a gente só consegue acessar essa parte da frente mesmo. Aparentemente esse outro cômodo dela atrás é só um negócio decorativo, só pra encher linguiça mesmo. Dentro dela a gente encontra algumas garrafas de querosene, que serve para recarregar o lança-chamas, e alguns explosivos que também dá para acionar com o lança-chamas. Inclusive qualquer tipo de explosivo dá para acionar com eles. Sem muita enrolação, vamos lá pro final do jogo. Eu testei ele com um bandido só pra ver se o alcance era bom, e eu já não gostei de uma coisa. A munição dele não dá pra nada, acaba muito rápido, mas o dano por incêndio até que compensa um pouco. Contra o Tesla ele não fez nem cócegas, eu não tirei quase nada de vida dele, a munição acabou. E aqui vem o principal problema dessa arma. Não é nada prático você dropar ele e o querosene no meio do combate só pra poder recarregar. Tipo, não faz sentido nenhum, ainda mais com a garrafa ainda bugada. E nessa brincadeirinha de tentar recarregar ele, com o Tesla atrás de mim, eu acabei morrendo. Então contra o Tesla essa arma aqui é um lixo. O triste é que as garrafas ainda estão meio bugadas, então quando você tenta despejar o líquido ele não espalha e faz uma poça. E essa é a única forma de recarregar o lança-chamas, e eu não gostei disso. E é isso, né, gente? Qualquer coisa eu faço um vídeo só jogando com o lança-chamas pra testar ele melhor contra todos os inimigos do jogo. Mas é isso. Essa semana, como vai ter muito evento, eu vou fazer vídeos também jogando os eventos. E eu espero que eu consiga dar conta, né? Porque a gente vai ter o evento de Páscoa e vai ter o evento de 1º de abril. E são muito próximas datas. Mas eu vou ver o que eu faço.